Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda de Almeida e eu vou dar início ao nosso seminário de Medicina Legal com o tema Lesões Corporais sob o ponto de vista penal. O nosso grupo é formado, além de mim, por José Jonas Mangueira, Maria Tereza Henriques, Bárbara Fialho, Rebeca Nunes e Rubens Isidro. Primeiramente, abordando a conceituação, as lesões corporais elas têm um significado médico-jurídico de caracterizar, seja no dolo ou na culpa, um ato ilícito contra a integridade física ou contra a saúde da pessoa, de modo a proteger a ordem pública e social. O objetivo fundamental desse estudo é a caracterização da quantidade e qualidade dessas lesões corporais. A expressão lesão, do ponto de vista médico-legal, ela é muito ampla. Ela abrange qualquer alteração, desordem ou perturbação da normalidade, de maneira que ela tenha uma origem externa e violenta, que seja capaz de provocar um dano à saúde, seja ela física, mental ou de qualquer natureza, em decorrência, como eu citei anteriormente, de culpa, dolo, acidente ou autolesão. No entanto, nós temos que ter em mente que a autolesão não constitui infração penal no nosso ordenamento jurídico, a não ser nos casos específicos que a pessoa objetive ferir o seu corpo com o fim de causar uma doença, no sentido de levar alguma vantagem pecuniária ou ter algum benefício, hipótese em que estaria caracterizado um crime diverso, como, por exemplo, o estelionato. Na doutrina penal brasileira, a gente vai poder definir lesão sob o ângulo médico-legal, né, como a consequência de um ato violento capaz de produzir, direta ou indiretamente, qualquer dano à integridade física ou à saúde de outrem, ou que seja responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação já existente. Em síntese, é toda a alteração do equilíbrio biopsicossocial. E por violência, a gente deve compreender qualquer resultado de diversos meios causadores de dano, sejam eles físicos, biológicos, biopsíquicos, biodinâmicos, mistos, etc. É muito importante na medicina legal a distinção entre causa e concausa nessa pauta das lesões corporais. A causa é aquela que leva a resultados imediatos e que sejam responsáveis por determinadas lesões, e ela significa que há uma relação de causa e efeito. Já na concausa, por sua vez, a gente vai entender que há um conjunto de fatores, e desses fatores o agente não tem nenhum controle, né, não poderia evitar, e ele desconhecia esses fatores. E eles podem ser pré-existentes ou supervenientes, e eles podem e têm essa capacidade de modificar o curso natural do resultado. Ele não é a sequência natural da causa, da conduta do agente, daquela lesão corporal. É uma situação evitável que, no entanto, não tem nenhuma dependência com relação ao fato inicial, ou então com relação à evolução do fato inicial. Dentro das concausas, nós podemos dividir elas entre pré-existentes e supervenientes, e as pré-existentes, elas se dividem em anatômicas, fisiológicas e patológicas. As concausas pré-existentes anatômicas, elas seriam as anomalias orgânicas, as pré-existentes fisiológicas seriam aquelas provenientes de alterações funcionais, que podem contribuir negativamente para o agravamento de lesões. As patológicas seriam aquelas emanadas de uma morbidade já existente. Os argumentos em favor dessas concausas pré-existentes, a gente tem que ter em mente também que eles só estão justificados quando o estado dessa pessoa ferida ele é completamente desconhecido pelo agente, e também nos casos em que essa lesão causada fosse por si só incapaz de produzir um dano de igual gravidade em uma pessoa sem a influência daquela concausa, né, daquele fator externo e independente. Outro fato importante é a gente compreender que o agravamento de certas lesões ocorre por negligência, imprudência ou imperícia, seja da vítima ou de terceiros. E isso vai acontecer quando essas lesões por si sós não apresentariam uma gravidade equivalente. Agora a gente vai partir para o estudo de algumas considerações legais sobre o tema. As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos relacionados aos crimes contra a pessoa no Código Penal brasileiro, e o Estado vai punir qualquer alteração física ou psíquica decorrente da ação violenta exercida sobre o ser humano. E o objetivo dessa tutela penal que o Estado exerce é a integridade biopsíquica. Não seria apenas a incolumidade individual, mas sim o interesse social que se protege, representado na vida e na saúde de todos os membros de uma comunidade. O bem jurídico tutelado, nesse caso, é a integridade corporal e a saúde da pessoa humana, é a incolumidade do indivíduo como um todo. O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa por se tratar de crime comum, né? O tipo penal não faz qualquer referência específica com relação ao sujeito ativo,
E da mesma forma, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa humana viva, com exceção das figuras qualificadas. E se fala em pessoa humana viva, porque eventuais danos produzidos em cadáver não vêm a se adequar à conduta descrita nos artigos nos dispositivos do artigo 129, porque iriam constituir crime diverso. A autolesão, como a gente já viu, não constitui crime, e o tipo objetivo do crime de lesões corporais é a conduta de ofender. Essa ofensa ela se dirige à integridade corporal e ela compreende a alteração anatômica ou funcional interna ou externa do corpo humano, como, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas, entre outros. A consumação do crime se efetiva com a lesão efetiva à integridade, né, ou à saúde de uma pessoa, e ela vai se consumar no exato momento em que se produz o dano resultante da conduta ativa ou omissiva do agente. A pluralidade de lesões infringidas em um único processo não vai caracterizar crimes diversos, mas vai manter a unidade do crime, que vai continuar único. A tentativa ela é tecnicamente admissível, por mais que ela enfrente algumas complicações no caso prático, e ela não vai ser admitida nas formas culposa e préter-dolosa, né? E a tentativa vai se configurar, portanto, quando a ação do agente traduz um manifesto e inequívoco animus laedendi, e ela não vai se concretizar porque o agente foi impedido por um terceiro contra a sua vontade. Agora a gente vai partir para a classificação legal das lesões corporais e, posteriormente, os meus colegas vão trazer algumas considerações mais sob o ponto de vista médico-legal. A lesão corporal leve, ela vai exigir como consequência uma exclusão, que ela vai exigir uma conduta que não se adeque nem ao que se compreende por lesão corporal grave, nem ao que se compreende por lesão corporal gravíssima, e a pena dela vai ser a detenção de 3 meses a 1 ano. Já a lesão grave, ela vai compreender como violência... Já a lesão grave, ela vai compreender como consequência a incapacidade para as ocupações habituais do ser humano por mais de 30 dias, o perigo de vida, a debilidade permanente de um membro, sentido ou de uma função e a aceleração do parto, e a pena para esse delito vai ser a reclusão de 1 a 5 anos. A lesão corporal gravíssima, ela vai exigir como consequência a incapacidade permanente para o trabalho, a enfermidade incurável, a perda ou inutilização de algum membro, sentido ou função, a deformidade permanente e o aborto. E a pena vai ser a reclusão de 2 a 8 anos. Por fim, a lesão corporal seguida de morte, se ela resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Aí sim vai se configurar a lesão corporal seguida de morte, porque se o dolo do agente residia na morte em si, o crime é diverso. E a pena vai ser de reclusão de 4 a 12 anos. Partindo agora para a classificação das lesões corporais, a gente vai analisar primeiramente a lesão corporal leve, né? E ela vai estar inserida entre as lesões corporais dolosas, juntamente com as lesões corporais graves e gravíssimas, que serão vistas posteriormente. O conceito, como eu falei anteriormente, ele é tido por exclusão, ou seja, não apresenta nenhuma correspondência nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. São as quais não resultam de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultam perigo de vida, debilidade permanente de algum membro, sentido ou função, não vão gerar também aceleração de parto ou aborto, ou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou qualquer deformidade permanente, porque, do contrário, caracterizaria outra classificação de lesão. Em geral, elas são representadas por pequenos danos superficiais e elas vão comprometer a pele, a tela subcutânea e alguns pequenos vasos sanguíneos. Elas têm pouca repercussão orgânica e são características de uma recuperação rápida. Hoje, a tendência legispericial é afastar da lesão corporal o que se poderia configurar uma lesão insignificante. Essas lesões insignificantes seriam pequenas alterações completamente transeuntes, sem um comprometimento real à normalidade orgânica de um indivíduo. Isso seria feito para impedir a obstrução da administração judiciária, que já se encontra sobrecarregada com diversos crimes, e a gente iria evoluir para que as ações penais não fossem levadas em frente, em se tratando de delitos inúteis ou inconsequentes. Tal pensamento é baseado no princípio da insignificância, né, que em certos danos físicos menores sejam considerados inexpressivos ao bem jurídico protegido,
conforme nós vimos anteriormente, o bem jurídico protegido pelo artigo 129 do Código Penal é a incolumidade física do indivíduo. E esses danos menores não seriam considerados expressivos ao ponto de ensejar uma ação penal. Isso não quer dizer que a perícia vai deixar de consignar esses resultados, certo? Uma pequena lesão relatada em um laudo médico legal, ele vai se reportar, às vezes, a uma modestíssima esquimose, por exemplo, produzida pelo umbiliscão, e nesses casos a gente não vai ter como consequência a punitividade do artigo 129 do Código Penal, onde vai se tutelar, como eu citei anteriormente, a integridade corporal ou a saúde de uma pessoa. Mesmo se tratando de uma lesão de natureza leve ou levíssima, nesse caso, né, a gente tem que também ter atenção para o fato de que ela deve retratar um dano estrutural ou um dano funcional realmente capaz de alterar, ainda que de uma maneira muito sensível, as condições orgânicas da vítima. Está ausente a justa causa para a ação penal, caso isso não esteja caracterizado. E, nesses casos, a transação penal passa a ser um instrumento de política criminal que dispõe o Ministério Público, né, nesses casos, de uma infração de menor potencial ofensivo, em que a aplicação sem a denúncia e instauração de um processo poderia ensejar uma pena não privativa de liberdade. Olá pessoal, me chamo Maria Tereza e estarei dando continuidade ao nosso seminário e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre lesão corporal grave. Eu vou começar explicando para vocês os conceitos a respeito e depois eu seguirei para alguns exemplos práticos da doutrina, utilizando a nossa jurisprudência para facilitar a visualização real na prática entre uma lesão e outra, como isso aparece num caso jurídico e etc. Iniciando, presente no parágrafo 1º do artigo 129, a lesão corporal ela será grave em 4 situações distintas. Ela é uma qualificadora, ou seja, é uma lesão que se qualifica por causa de algum fator. E são esses fatores que eu vou explicar para vocês, que são eles: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. Começando agora pela questão da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Entende-se, por ocupação habitual, qualquer atividade corporal costumeira, tradicional, não necessariamente ligada a trabalho ou ocupação lucrativa, devendo ser lícita, não importando se moral ou imoral, podendo ser intelectual, econômica e esportiva. Primeira curiosidade que eu quero tratar com vocês a respeito é por que essa distinção entre moral ou imoral. Porque não importa se a minha ocupação é repreendida pela sociedade. Por exemplo, eu posso ser uma trabalhadora do sexo, ou então uma dançarina de polidense, algo desse gênero, algo que a sociedade reprove, mas isso é irrelevante juridicamente falando, contanto que seja lícito, não interessa se é moral ou se não é moral. As ocupações habituais, elas fazem referência não apenas ao trabalho da vítima, mas qualquer atividade laboral que a pessoa exerça, mesmo que ela não seja lucrativa. Por exemplo, para um atleta, a ocupação habitual dele é treinar. Então, se um atleta sofre uma lesão grave, criminosa, que o impossibilita de comparecer aos treinos por mais de 30 dias, então já se qualifica a lesão grave. Uma outra questão importante é como é que se prova, como é que ocorre essa prova de que a pessoa ficou incapacitada por mais de 30 dias. Quando ocorre uma lesão corporal, primeiro se faz um laudo de exame de corpo de delito. Então, o perito ele vai requerer um exame complementar para um prazo superior a 30 dias, podendo ser 35 dias, 40 dias, 45 dias. E então, quando a vítima volta, é que se constata pelos exames feitos, sejam eles ultrassons, etc., se houve, de fato, incapacidade por mais de 30 dias. Se a pessoa, vamos supor, se reabilita com 10 dias e ela volta para esse laudo complementar, caso seja necessário, né, se necessita fazer um outro laudo complementar para ver se ela teve essa incapacidade, e percebe-se que não, então já não é uma lesão grave. Outra curiosidade que eu quero destacar com vocês é a observação para a questão de mais de 30 dias. Isso é interessante dizer porque às vezes é até uma pegadinha em alguns concursos. Se for cravado 30 dias, não se qualifica como lesão grave. Tem que ser mais de 30 dias, 31 dias, 32 dias. Mais de 30 dias.
Com a referência à ocupação habitual, não tem o mesmo sentido de trabalho diário, conforme o professor Mirabete disse, como previsto na lei anterior. Por ocupações habituais, não se deve entender apenas as de natureza executiva e econômica. É pacífico que as ocupações habituais abrangem a frequência à escola, passeios, incluindo as crianças, e o débil mental, que não exerce a atividade remunerada. Então, inclusive, um caso de uma criança que sofre uma lesão, que ela não consegue comparecer às aulas, não consegue brincar com os amiguinhos conforme é rotineiro dela, né, uma ocupação habitual dela, então já está assim qualificada, caso por mais de 30 dias, né, a incapacidade, está assim qualificada a lesão grave. E agora nós vamos partir para o caso prático. Eu coloco a ementa por praxe, para vocês terem acesso à ementa e ao número do processo, mas a parte que for relevante para o caso que a gente está falando, eu vou grifar e eu vou dar prioridade a falar com vocês. Como, por exemplo, nesse aqui, se o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima sofreu lesões por ação de instrumento corto-contundente, que esse é o caso, né, dessa ementa, sem perigo de vida. Interessante essa distinção, porque perigo de vida eu vou falar mais à frente com vocês, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, fica aí mostrada a importância do laudo do exame de corpo de delito dentro da nossa prática jurídica para comprovar a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Agora, dando continuidade, vamos passar para o nosso próximo tópico, que vai ser justamente o perigo de vida. Qualifica o crime, ainda, se da gravidade da lesão resultar perigo de vida, consistente na probabilidade séria, concreta e imediata do êxito letal, devidamente comprovado por perícia. Então, não se trata de perigo presumido, mas concreto, precisando ser investigado e comprovado por perícia. Os peritos eles não devem fazer prognóstico, mas diagnóstico, manifestando-se sobre sua existência em qualquer momento, desde a produção de lesão corporal até o instante do exame. O êxito letal deve ser provável e não meramente possível. Então, já não é mais uma questão puramente de gerar uma lesão. É necessário que a sua vida seja colocada em risco. Ele pode ter sofrido uma lesão corporal leve, por exemplo, mas como a vida dele foi colocada em risco, se qualifica para uma lesão grave. Quando falamos em perigo de vida, estamos nos referindo a um tipo de crime de natureza culposa e não dolosa, porque, segundo a doutrina, caso a conduta seja dolosa e o agente provoque lesões corporais com o objetivo de colocar em risco a vida da vítima, ele responde por tentativa de homicídio, né? Então, a lesão corporal grave por perigo de vida, ela só se enquadra em situação culposa. Por isso que eu falei, às vezes uma lesão grave, uma lesão leve, mas coloca em risco a vida da pessoa, então ela se qualifica como grave. Nem sempre é a intenção do agressor colocar em risco a vida, porém acaba acontecendo. Conforme caso real, concreto, que eu vou mostrar à frente para vocês, a ementa. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser desnecessário o laudo complementar previsto no parágrafo 2º do artigo 168 do Código de Processo Penal, quando existentes outros elementos sobre as lesões corporais graves e quanto ao perigo de vida sofrido pela vítima. E do inteiro teor, a parte que eu achei interessante destacar, conforme tem aí, salienta-se que as agressões físicas provocaram as lesões descritas no laudo, quais sejam ferida suturada em região escapular direita, medindo 2 centímetros, ferida cirúrgica própria de drenagem de tórax em linha axilar média, em tórax direito. Então, a gente percebe que essa pessoa foi, inclusive, uma vítima de violência doméstica. Ela sofreu lesões graves, necessárias de cirurgia com dreno. Então, mesmo que não tenha sido a intenção, digamos, do companheiro de causar, mas acabou acontecendo. Então, qualifica-se como lesão grave. Dando continuidade agora para o nosso próximo tópico, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se da lesão resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função, o crime também será qualificado. Nesse tópico, tem vários detalhes interessantes da gente prestar atenção. Primeiramente, o que é membro, sentido ou função? Essa definição é extremamente relevante. Membros são os apêndices do corpo, superiores e inferiores,
que seriam os braços e as pernas. Sentidos são todas as funções perceptivas do mundo exterior, sendo visão, audição, olfato, gosto e tato. Função é a atividade desempenhada por vários órgãos, no caso, a nossa função respiratória, nossa função circulatória, digestiva, secretora, locomotora, reprodutora, sensitiva, tudo mais. A lesão que causar debilidade permanente de membro, sentido ou função, ela também é considerada uma lesão corporal grave. Uma questão interessante, um detalhe para a gente prestar atenção: debilidade significa redução. Debilidade não quer dizer uma perda total. Debilidade é uma redução da capacidade que eu tinha com aquilo o qual perdi. Seja um membro, mobilidade de um membro, seja um sentido, seja uma função. Segundo a doutrina, debilidade permanente deve ser interpretada no sentido de algo duradouro, ou seja, mesmo que reversível, a debilidade tem que durar um determinado período de tempo. Inclusive, outra curiosidade é que para que seja considerado que a vítima perdeu a visão, é necessário que ela cegue dos dois olhos, que ela perca a visão dos dois olhos. Pois se for só um, ele não perdeu a capacidade total de enxergar. Isso vale para todos os órgãos duplos em geral, olhos, pulmões, ouvidos. Então, por exemplo, vai até se relacionar com o caso concreto que eu vou falar mais à frente. Se eu sou uma professora e eu tenho esse gesto de levantar a mão para escrever no quadro, e eu sofro uma lesão que me impede de levantar o braço na totalidade, eu só consigo levantar ele aqui 90 graus, então essa é uma debilidade permanente de membro. Ainda que eu faça uma fisioterapia e consiga melhorar, mas percebo que não foi uma coisa do gênero de eu sair do hospital e me recuperei. Não, fiquei com essa debilidade por um bom período de tempo, um extenso período de tempo. Então é qualificada a lesão grave. Conforme no nosso caso concreto, mais à frente, exame de corpo de delito, informantes presenciais, imperativo juízo condenatório, a irmã da ofendida categórica afirmar que o denunciado trocou seu trajeto original com a real intenção de atropelar a vítima, causando-lhe luxação de cotovelo à esquerda e deficiência de movimentos de cotovelo e atrofia muscular do membro superior esquerdo, consoante autos de exame de corpo de delito. Então, a gente percebe que, assim como o exemplo que eu dei pessoal, essa pessoa ela teve um caso semelhante. Ela sofreu esse atropelamento, causou uma luxação de cotovelo à esquerda e deficiência de movimento do cotovelo e atrofia. Então, ele sofreu essa debilidade do membro superior. Debilidade permanente em membro, consistente em debilidade de flexão do cotovelo esquerdo. Seguindo agora para o nosso próximo tópico, que seria a aceleração de parto. A aceleração do parto é a antecipação do nascimento do feto com vida. É indispensável que o feto esteja vivo, nasça com vida e continue a viver. Caso contrário, se morrer no útero ou fora dele, configurar-se-á aborto e lesão corporal será qualificada como gravíssima. A aceleração do parto faz referência a uma lesão corporal que acabe por resultar na antecipação do parto, ou seja, não era para nascer naquele momento, mas por causa da lesão ou do acontecimento causado por outrem, o bebê nasce antes, o que não é saudável nem para a mãe, nem para o bebê. O agressor, ele precisa saber da condição especial da vítima, ele tem que estar ciente de que ela está grávida, é notório que ela está grávida. Ou é notório, né, visível, ou ele sabia. Assim, sabe-se que ele sabia. Conforme o nosso caso concreto, a corte entendeu da violência praticada pelo acusado, resultou lesão corporal grave à vítima, qual seja a aceleração do parto. A adoção de entendimento em sentido diverso não é possível. E conforme o inteiro teor, as provas são contundentes e revelam que o ora apelante, Beto, eu mudei os nomes, certo, pessoal? Só por conservar, se utilizando de uma arma branca, faca, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica, constrangeu sua companheira a lhe entregar determinada quantia em dinheiro, com a intenção de fazer uso em uma farra. É ainda dos autos que, no curso da discussão, o apelante empurrou a vítima, grávida de 8 meses, que passou mal, desmaiou e teve seu parto acelerado. Então, algumas observações importantes. Primeira, grávida de 8 meses. Então, é notório até para quem não conhece a vítima
que era visível que ela estava grávida. E, mesmo assim, ele era o companheiro. E, conforme o caso, caso alguém tenha interesse em ver a jurisprudência como um todo, mas nesse caso em específico, esse dinheiro que ele extorquiu dela mediante grave ameaça era um dinheiro voltado exatamente para a aquisição de coisas para a criança que eles tiveram. Então, era perfeitamente notório de conhecimento que ela estava grávida e foi qualificada, então, a lesão grave por antecipação de parto. Agora eu passo a fala para o meu colega Jonas, que vai dar início a vocês com as lesões gravíssimas, que se relacionam bastante com uma versão mais extrema das lesões graves. Obrigada pela atenção, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Meu nome é José Jonas Mangueira e eu estarei aqui falando um pouco para vocês das lesões gravíssimas que estão dispostas no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, e são aquelas que resultam em perda ou inutilização de membro, função ou sentido, a incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e aborto. Vamos então começar falando sobre aquelas que resultam em incapacidade permanente para o trabalho, que é uma situação definitiva em que o indivíduo fica privado de exercer qualquer atividade lucrativa. Hoje em dia, alguns danos que antes eram considerados, que eram imputados e enquadrados dessa forma, hoje não são mais, devido ao avanço da ciência e da medicina. Entretanto, aqueles que são divididos em 2 pontos, por invalidez ou por enfermidade incurável. Por invalidez, são considerados danos graves, permanentes, incapacitantes ou altamente restringentes que impedem o servidor ou o trabalhador de exercer qualquer atividade laborativa e ainda podem o onerar pela dependência de terceiros para atos essenciais da vida e da sua sobrevivência. Genival Veloso de França, ele vai conceituar, ele vai trazer alguns critérios para avaliação da invalidez. E, para isso, ele traz a persistência por agravamento dos sinais e sintomas, constatação dos exames subsidiários, tempo de doença, insucesso terapêutico e pelo local e extensão do dano. É importante dizer que, mesmo com esses critérios, tem que se levar em consideração sempre a invalidez total ou permanente. Ele não pode ser por um tempo, ele não pode ser temporário. Para que seja avaliado, então, essa lesão, a incapacidade permanente para o trabalho, traz 2 conceitos, o trabalho genérico e o trabalho específico. O trabalho genérico é aquele que não necessita de alguma especialização para ser realizado. E o trabalho específico é aquele que necessita, então, de uma qualificação profissional. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o trabalho genérico, o trabalho como porteiro, como zelador. O trabalho específico também, nós temos, por exemplo, o cirurgião oncogastro, necessita de uma qualificação profissional. É interessante notar que a jurisprudência caminha no sentido de colocar, então, o trabalho genérico como sendo o trabalho abrangido por esta norma. Vamos ler, então, a jurisprudência do TJSP, que diz: na incapacidade permanente, o ofendido deve ficar privado da possibilidade física ou psíquica de aplicar-se a qualquer atividade lucrativa. Ou seja, vou repetir, aplicar-se a qualquer atividade lucrativa. E a incapacidade, além do total, deverá ser permanente, ou seja, duradoura no tempo, sem previsibilidade de cessação. Por enfermidade incurável, é necessário que do dano resulte uma enfermidade grave e de caráter incurável. Desse modo, tal enfermidade deve ser representada por um distúrbio ou perturbação que possa repercutir de maneira intensa sobre uma ou mais funções orgânicas que comprometa a saúde e exija cuidados especiais e que tenha sido resultado de uma ação dolosa. Além disso, é importante notar que é necessário a demonstração pelos meios disponíveis da incurabilidade da doença. A enfermidade deve ter um comprometimento funcional e que vem acompanhado de um caráter mais ou menos permanente, que, não chegando a uma cura total, deixa uma perturbação bem evidente. Ou seja, é necessário que haja, na rotina da pessoa, uma perturbação geral. Ela pode viver uma vida estável, contanto que haja essa perturbação. Por exemplo, são aquelas pessoas que, em agressões, alguma coisa nesse sentido, contraem o HIV, etc. Há uma perturbação na vida dessa pessoa porque ela vai ter que tomar o remédio, tomar os comprimidos, mas ela consegue ter uma vida estável e praticamente normal. E é importante salientar, então,
que é necessário sempre um prognóstico de certeza e não de probabilidade. Isto é necessário que o perito ele coloque o que é certo. É a certeza da incurabilidade da doença. Não uma possível pensamento, uma possibilidade de um dia ser curado. É considerado o que tem agora, certo? Importante salientar uma coisa. Ainda voltando lá, importante conceituar uma coisa. A vítima, ela não precisa estar disponível, ter condições financeiras, se há um tratamento para a doença, mas ele é muito caro, ele é um tratamento de exceção. Se a vítima ela não tem condições financeiras, enfim, a medicina não tem como curar, é considerado lesões gravíssimas, porque a vítima não vai estar, assim, tem que estar disponível para pagar um tratamento de exceção para favorecer o agressor. Da mesma forma, o agressor ele não está necessariamente dependente de a vítima fazer um tratamento de uma agressão que resulte, né, numa enfermidade que tenha tratamento acessível. Então, e a vítima escolha deliberadamente, por motivos X, não realizar, o agressor não precisa tomar esta, vamos dizer assim, penalidade mais grave, esta majoração. Por perda ou inutilização de membro, sentido ou função. É uma contingência mais séria, ela não é igual àquela que Teresa falou nas lesões graves. É uma contingência mais séria que acarreta um dano em um grau muito elevado ou máximo em sua funcionalidade. Pode acontecer por perda, ou seja, deve-se por isso entender a ablação, e pode acontecer por inutilização, que existe a presença do órgão, mas ele se mostra em inaptidão ou insignificante funcionamento. E isso ocorre com existe uma porcentagem para que os peritos eles medem aquela funcionabilidade daquele órgão ou daquele membro ou sentido ou função, que é 70%. Se já excede a debilidade excede 70% da função, então é considerada perdida ou inutilizada. A perda da visão, a paralisação das pernas e a ablação dos testículos são alguns paradigmas que envolvem este parágrafo do artigo que está mencionado na norma. Uma coisa que é um debate é a exclusão da expressão órgão, porque não existe mais a caracterização da lesão gravíssima na perda do órgão, anatomicamente falando, mas sim de sua função. Isto é, se eu perco um baço, por exemplo, se eu sofro uma agressão e acabo perdendo o baço ele tem uma função parecida pelo fígado. Se eu retiro o baço, o fígado toma aquela função. Então não seria considerada uma lesão gravíssima para mim. Eu não teria sofrido uma lesão gravíssima, e sim uma lesão grave. Porque, apesar de eu ter perdido o baço, eu ainda tenho a função homeopática. Uma coisa interessante, isso também ocorre em órgãos duplos, por exemplo, pulmão e rins. Tenho dois, se eu perco um, é lesão grave e não gravíssima. Eu queria saber de vocês, agora, meus caros colegas, se vocês concordam com isso. Se vocês acreditam que deveria ou não ser enquadrado, no caso do baço, dos rins, do pulmão, se eu perco só um pulmão ou só um rim, essa lesão deveria ser enquadrada como grave ou gravíssima. Um outro ponto, pode passar, é a deformidade permanente. Considerando-se a legislação penal vigente, deve-se conceituar a deformidade permanente como toda alteração estética grave capaz de reduzir de forma acentuada a estética individual. É a perda do aspecto habitual. O dano estético é, antes de tudo, um dano moral. Nelson Hungria já dizia que a deformidade é a desfiguração notável. Então, é necessário, já trazendo para dentro da lesão gravíssima. Algumas suas ações são sociais, por excelência, né, em função do dano visível e deprimente. No entanto, não existe entre os peritos um padrão médico legal ou jurídico uniforme capaz de caracterizar uma lesão deformante sob o aspecto criminal. Então, Genivaldo de Veloso França, ele traz algumas características de agravantes para ser colocadas, para ser usadas pelos peritos, como a localização, a extensão, a cor, a profundidade, a mutilação, a retração e o afundamento. Ele traz também para conceituar que os elementos mais essenciais são a face, a qualidade e a quantidade da deformação e a sua permanência.
Na verdade, essa avaliação tem sido aleatória por parte dos peritos e por isso mesmo traz motivos para divergências na sua avaliação e na reparação penal. E aí, para vocês entenderem mais, por deformação, admite-se a grave repercussão sobre a estética a ponto de chamar a atenção, de constranger e magoar a quem olha e a quem é visto. Por permanência, entende-se a condição da deformidade não ser passível de modificações espontâneas e que tenha chegado ao definitivo. É importante salientar aqui, o TJSP caracteriza a lesão gravíssima ainda que o defeito seja corrigível por cirurgia plástica. Por fim, é necessário diferenciarmos 3 pontos: o prejuízo estético, a deformidade e o aleijão. Por prejuízo estético, entende-se uma alteração morfológica que pode chamar a atenção, mas que não prejudica a boa aparência. Já a deformidade é uma alteração estética grave, capaz de reduzir acentuadamente a estética individual, cuja modificação lhe acarreta o enfeamento, traduzido pela humilhação e pelo desgosto. E os seus elementos mais essenciais são a localização, a qualidade e a quantidade da deformação e a sua permanência, tendo como exemplo o vazamento de um olho. Por aleijão, uma coisa que pode causar asco, repugnância ou humilhação. É uma irregularidade caracterizada pela ausência ou pela deformação de uma peça anatômica de significado valor estético, muitas vezes ligado à locomoção da pessoa, do indivíduo. Claro, temos que falar sobre eles, os dentes. Os dentes são, principalmente os incisivos e caninos, constituem pontos qualitativos na estética individual. A ausência dessas peças dentárias traz prejuízo e comprometimento da função estética e também na emissão das palavras, levando-se em conta a existência de grupo de consoantes oclusivas linguodentais, como D, N e T, e fricativas labiodentais, tipo F e V. E V. Esse dano fonético produz prejuízo ao indivíduo, pois a voz é um elemento de muita importância na estética individual. Dessa forma, a deformidade permanente dentária ela pode ser vista a partir de dois quadros, por assim dizer, de 2 óticas. Na avaliação civil, é muito simples avaliar. Há variáveis significante, leve, moderada, média, suficientemente importante e muito importante. Já na avaliação penal é complexa, pois a lesão será ou leve ou gravíssima. Para se considerar uma deformidade permanente, entendemos só uma perda acima de 25% da função estética, valorizada em algumas tabelas, como, por exemplo, a de Álvaro Doria. É importante salientar, ainda que haja uma prótese, ainda que seja realizada uma ponte, qualquer que seja a forma de esconder aquela deformidade, assim, por exemplo, como o olho de vidro, ainda há a lesão gravíssima. Ainda pode ser considerado como lesão gravíssima. E aqui é uma jurisprudência do TJSP que fala sobre isso. O fato de ter a vítima implantado uma ponte no lugar dos dentes perdidos na agressão que sofreu é irrelevante para fins de tipificação penal da infração. Ninguém está obrigado a usar postiços ou disfarces para favorecer a sorte do seu agressor. TJSP no processo 593/339. Passando, então, para o último ponto dentro da deformidade permanente, falar um pouco sobre o dano estético nocível. A avaliação leva em conta, além da lesão e de sua localização e permanência, fatos extrínsecos ligados às condições pessoais da vítima, os quais determinarão maior ou menor dano patrimonial, influindo de maneira correta na reparação. A função do perito aqui deve ser a de valorizar de forma concreta o dano estético, dando ao julgador a condição de arbitrar a reparação do prejuízo. E é por isso que, na personalização do dano, destacam-se a profissão e o comportamento da vítima em relação ao dano estético, porque altera lá os danos, porque é muito visto como patrimonial, então altera o rendimento, o ganho da vítima. A valorização do dano é de caráter qualitativo e, por isso, lhe é permitido uma análise mais detalhada, diferente da perícia de natureza criminal, onde o perito se limita quase somente ao relato das lesões, embora ele tenha, em certos casos, a prerrogativa de personalizar o dano, pois assim o juiz não teria um referencial de um valor tão significativo. Na perícia de natureza civil, a valorização deste caráter de dano, como eu disse, é qualitativo, pois aqui a avaliação do dano estético merece ser vista como um prejuízo patrimonial, porque é um dano à personalidade. E aí se foge muito do que alguns doutrinadores
fazem, alguns peritos realizam, que é ligar-se muito à forma como é que é realizada na perícia penal. Por fim, para se falar de aborto. Né? Aborto já é um crime, né? É um crime por si só, tem um código só para ele, tem um artigo, quer dizer, só para ele, mas ele é vislumbrado em vários outros artigos, e aqui como não é diferente. Aqui a gente vê a lesão corporal seguida de aborto, que ocorre quando a gravidez é conhecida ou manifesta. Classificar a ofensa como lesão corporal de natureza gravíssima, qualquer que seja a idade do feto. É a única espécie de modalidade culposa de aborto punível em direito penal. Eu agrido, então, uma mulher grávida, eu percebi que ela estava com a barriga, né? Agrido ela, e esta agressão resulta no aborto da criança. Então, isso sendo enquadrado como lesão gravíssima. E aqui, a intenção do legislador é proteger dois interesses: a saúde da mulher e a continuidade da vida do concepto, ou seja, do feto. Valores significativos de tutela e de proteção. O papel da perícia nestes casos será o de estabelecer a existência da gravidez, do aborto, as condições anteriores do produto da concepção, o nexo da causalidade entre a lesão e o resultado, as condições da gestante e, se possível, também a intenção do agente. Dessa forma aqui eu finalizo as lesões gravíssimas e passo a palavra para os meus colegas. Olá, eu me chamo Rebeca Nunes e agora eu vou falar um pouquinho com vocês acerca das lesões corporais de natureza culposa. Bom, inicialmente é bom a gente destacar que, diferentemente das lesões anteriores, nessa não quis o legislador fazer uma distinção entre lesões de natureza grave, gravíssima, leve. É mais uma escolha legislativa, né, para que torne esse tipo de lesão de natureza culposa com uma certa leveza, vamos dizer assim, menos complexidade própria de lesões e de condutas do tipo culposa. Bom, e evidentemente isso traz uma série de consequências realmente para dentro do estudo desse tipo de lesão. Então, dito isso, vamos começar a tratar um pouquinho das características do trabalho com esse tipo de lesão. Quando o perito ele for realizar o seu trabalho, é necessário que ele foque, sobretudo, em 4 pontos, que são esses 4 pontos que eu coloquei aí para vocês. Ou seja, considerar o dano, estabelecer uma relação de causalidade, caracterizar a previsibilidade do dano e responder aos quesitos de uma forma específica. Vamos lá. Quando da consideração do dano, é necessário que o perito ele analise ali a extensão dessa lesão, a localização dessa lesão, a sua aparência, como é que isso interfere na integridade da saúde daquela pessoa, como foi que foi realizada aquela lesão. Mas, como eu falei anteriormente, não é necessário que ele estabeleça uma graduação com relação à gravidade dessa lesão, diferentemente dos outros casos de lesões, não é? Bom, mas além dele fazer essa identificação, essa delimitação com relação à lesão, é necessário também que seja estabelecido um nexo causal entre esta lesão, esse resultado grave, mais grave com relação à saúde daquela pessoa, e a conduta, né, que foi causadora. Isso porque, em âmbito penal, é necessário que a gente estabeleça essa ligação, né, entre o indivíduo e o resultado para que haja, de fato, a incidência de efeitos práticos, efeitos penais sobre aquela pessoa, eventualmente. Então, é importante que o profissional ele trabalhe para buscar a delimitação e o estabelecimento desse nexo causal. Também é importante que ele busque caracterizar a previsibilidade do dano, até porque se trata de uma lesão corporal de natureza culposa, e isso vai ser importante para distinguir, né, aquela lesão dos outros tipos de lesões existentes. E, por fim, quando dá resposta aos quesitos, é
é realmente aquela volta à questão do ponto primeiro, né, considerar o dano. Na resposta aos quesitos, é importante que ele traga justamente essas características próprias da lesão. Em que região do corpo ela se localiza? Qual é a aparência dessa lesão? Quais são os efeitos somáticos, funcionais? Como é que isso interfere na realização de tarefas por aquela pessoa? Tudo isso é importante determinar no laudo pericial. Claro, sempre é bom lembrar, não tem aquela classificação entre lesões corporais de natureza mais leve, grave, isso não se faz necessário nesse tipo de lesão específica. Bom, saindo desse tipo de dano, vamos passar agora para aquelas lesões que são seguidas de morte, não é? Basicamente, esse tipo de lesão, ele se dá com dolo no antecedente e culpa no consequente, como se costuma falar dentro do direito penal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo que gera aquele dano na vítima, inicialmente ele não tem a intenção, ele não objetiva causar aquele resultado mais grave, morte. Mas o que é que acontece? De forma alheia ao seu dolo, no fim das contas, mesmo que ele não tenha esse objetivo, a sua conduta acaba resultando na morte da vítima. Isso acontece por inúmeros fatores. O fato é que aqui não existe a intenção, não existe o ânimos, né, o dolo específico, porém a conduta acontece. Mas isso não é um papel próprio do perito determinar, né? A gente sabe que o papel de determinar o ânimos do sujeito é um papel mais para dentro dos operadores do direito. Cabe ao perito aqui trazer para o magistrado, trazer para o julgador apenas características e uma base de convencimento, que dê uma base de convencimento ao juiz para ele poder determinar esse elemento subjetivo do sujeito. E isso é importante até, mais uma vez, para distinguir qual é o tipo específico de lesão. E isso vai influir justamente na punibilidade daquele agente, porque para cada tipo de lesão existe uma consequência jurídica específica. Então, o trabalho do perito aqui vai ser, de fato, conceder ao magistrado um campo de convicção cada vez melhor, maior, mais complexo, mas ele não vai focar especificamente em determinar se o sujeito ele agiu de forma dolosa no começo, de forma culposa no fim no resultado daquela ação dele. Não cabe ao perito isso, cabe ao perito, de fato, determinar como é que se deu a realização daquela conduta, como ela interferiu na vítima e a forma como isso foi feito, os instrumentos que foi utilizado e tudo mais que está envolto dessa questão. Por fim, é importante que a gente também trate um pouquinho acerca das respostas aos quesitos, como é que isso é feito. Hoje em dia, a maior parte dos laudos ela é feita seguindo um padrão, né, específico, um padrão que a gente vê na maioria dos laudos e dos autos. Esse padrão que foi realizado foi aí composto por uma comissão, né, de legisladores e de juristas do nosso país quando da realização do Código de Processo Penal. E são questões assim que buscam sempre fazer com que o expert ele responda de forma mais complexa possível, de forma mais completa possível. Quando vai se responder aos quesitos, é importante que tente se afastar um pouco de questões que sejam mais ambíguas. Não pode se deixar respostas vagas, é necessário que o expert ele faça esse trabalho de uma forma realmente mais completa. Existe, claro, espaço para que, em uma situação eventual assim, de incerteza por parte do perito, ele possa deixar isso claro no laudo e, eventualmente, numa complementação a este laudo, ele traga uma resposta mais completa. Isso acontece, não é rara essa questão de ser necessário complementar um laudo, mas o ideal é que o perito ele
o perito ele busque fazer isso de forma mais completa possível. E, claro, sempre trazendo aquela questão de identificar a lesão, o local da lesão, se esta lesão ela interferiu nas funções habituais da vítima, se causa debilidade permanente, provisória, se esta lesão ela interfere no aspecto somático da pessoa, no aspecto funcional da pessoa, se houve perca da função, se houve perca de sentido, se houve perda de membro, ou coisas do tipo. Então, basicamente, essa é a forma, né, de se responder aos quesitos dentro desse tipo de lesão, tanto a corporal como a lesão seguida de morte e também as outras espécies de lesões. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei qual horário que vocês estão vendo aí. Estamos às vésperas do São João, né? E eu vim dar continuidade aqui ao seminário. Me chamo Rubens Isidro e vim trazer o tema da perícia da dor. A perícia da dor sempre foi um desafio da medicina legal, né? Avaliar a dor e a intensidade não importa só para a melhor escolha do tratamento ou a medicação de determinado paciente, mas sim para a gente ter uma compreensão melhor do comportamento do examinado e a gravidade das lesões. Os peritos médicos legais não desconhecem a dificuldade de precisar, no exame de lesão corporal, o fenômeno da dor, ainda mais quando ele não vem acompanhado, né, de um vestígio de trauma, de uma lesão propriamente dita. Antigamente a gente podia perceber que o examinado, quando alegava dor, sem evidência de trauma ou qualquer doença, partiam logo para os batimentos cardíacos, para o pulso, pressão arterial, né, que são capazes de sofrer alterações diante da dor. Ainda hoje usam-se, né, os chamados sinais da dor, sinal de Mankoff, por exemplo, né, que tem como base a contagem prévia do pulso radial, pressão no ponto doloso e nova contagem no pulso, né. Aí o aumento desses batimentos seria traduzido como a existência da dor. A gente pode ver também que na literatura, Walder, eu não sei se assim pronuncia, e Coles, eles citam 5 sinais que, ao exame físico, podem sugerir patologias não orgânicas. A gente pode perceber que o primeiro sinal se trata da hipersensibilidade não anatômica superficial. Essa se dá pela desproporção entre a intensidade da pressão e a dor alegada. Tem um sinal também da simulação à rotação, se dá em favor da simulação quando o examinado apresenta exagero na sensação dolosa, após uma insinuação de rotação. O terceiro sinal da distração, né, nesse caso, o teste ele é feito com o examinado sentado ou em decúbito dorsal, né, que seria ele deitado. A flexão da perna com o paciente sentado ou em decúbito dorsal faz a verdadeira dor ser refletida pela tensão das raízes nervosas. O quarto sinal, né, que é o distúrbio sensitivo ou motor regional, apresenta distúrbio sensitivo ou regional quando se observa uma sensibilidade além do anatômico, como, por exemplo, quando eu faço o tateamento aqui de uma roupa, de uma luva, de uma meia, né, e a pessoa apresenta uma sensibilidade. Já o distúrbio motor regional, ele se apresenta por uma debilidade generalizada de todos os grupos musculares do membro superior avaliado. Isso por teste de força. O quinto, que é o sinal da hiperreação, é tido como positivo quando o examinado responde de maneira exagerada, né, seja gesticulada ou verbalmente a manobras do examinador, do perito médico legal. A dor, né? A dor, ela tem sinais, né, de trauma, necessariamente precisa carregar sinais de trauma. Bem, a dor não depende exclusivamente de estímulos periféricos, né? Segundo o Genival Veloso, a sensação também não é diretamente proporcional ao estímulo. A gente pode observar que existem lesões graves onde as pessoas não sentem dor. Em contrapartida, algumas lesões mais simplórias, as pessoas sentem uma dor aguda e intensa. Na prática, o que é que a gente pode tirar disso? Os peritos só confirmam a dor quando a queixa da vítima vem acompanhada de uma lesão real, de uma doença que justifique aquela dor. Na ausência da lesão ou de algo que justifique a dor, em geral, opinam pela inexistência da ofensa. Não tem ofensa à integridade ou à saúde da pessoa que está sendo examinada. Segundo eles, não existe nenhum critério científico capaz de comprovar a existência da dor que aquela pessoa está sentindo. A existência ou não da dor, ou uma simulação. O procedimento de sempre julgar a inexistência da dor na ausência de
indícios de traumas corporais, mesmo com afirmação de dor do examinado, é muito simplista para solucionar casos, muitos deles possíveis de serem solucionados por meio de uma perícia mais séria. O que se verifica na maioria das vezes é negar a dor pelo simples fato de não existirem sinais de trauma. Simplesmente por não carregar sinais de trauma, os peritos costumam negar a dor. Né? Aquela vítima não está sentindo dor, aquele paciente. Na dúvida, segundo Genival Veloso, quando todos os métodos tiverem sido aplicados corretamente e não se conseguir precisar com segurança onde termina a certeza da dor e começa a simulação, o perito ele deve afirmar no laudo que não tem condições de negar ou afirmar a existência da dor. Né? Ele tem que ter uma posição de neutralidade. Né? Não existe elemento para se convencer, né, de uma simulação, então a posição é de neutralidade. Aí agora a gente parte para a imagem infravermelha da dor, chamada também de termografia infravermelha. É uma ferramenta simples, não invasiva e de baixo custo. Nela a gente pode observar as alterações físicas causadas pelos sintomas dos pacientes quando existem reações inflamatórias. Segundo alguns estudiosos, é capaz de documentar a dor através de imagem em tempo real. Mesmo que não possa, né, se assegurar com certeza que alguém sente dor, nem quantificar sua intensidade, pode-se afirmar que existe algo anormal, né, e diferente nas fibras nervosas capaz de produzir sensações dolorosas. Logo, a imagem infravermelha pode ser utilizada juntamente com outros exames complementares, né, tendo em conta que é o único meio conhecido de registrar objetivamente a fisiologia por imagem, ou seja, tornar possível um registro de irritação ou lesão dos nervos sensitivos. E assim eu encerro essa apresentação e passo a palavra para o próximo colega. Muito obrigado a todos pela atenção. Oi, pessoal, meu nome é Bárbara Fialho e eu vou continuar o conteúdo, certo? E eu vou falar sobre as lesões no feto, depois sobre a perícia e, por último, sobre o exame complementar. A começar pelas lesões no feto, mas antes é importante apontar que, em suma, o feto só é objeto de tutela penal nos casos de aborto. E vale destacar também que o artigo 2º do Código Civil de 2015 infere que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos de nascituro. Isso significa que a lei não confere ao feto o título de pessoa, mesmo resguardando de seus direitos civis futuros por meio de normas de justa proteção de seus interesses. No que se refere, no âmbito penal, o Estado coloca o nascituro, ou seja, aquele que foi concebido e ainda não nasceu, sob a proteção incondicional quando sanciona o aborto provocado, fora das situações de antifelicidade, entre os crimes contra a vida, desde o momento da fecundação até instantes antes do parto. E cabe destacar os artigos de 124 ao 127 do nosso Código Penal, que pune por crime de aborto a morte dolosa do nascituro, independentemente da idade da gestação, mas não trata dos casos que da tentativa do aborto, por exemplo, venha causar uma alteração física ou uma perturbação de ordem psíquica, certo? E aqui tem esses artigos que eu comentei, do 124 ao 127, que falam justamente sobre essa questão do aborto, que, enfim, provocar aborto em si mesmo ou conseguir que outro provoque, provocar aborto sem o consentimento da gestante, provocar aborto com o consentimento da gestante também, e aqui a gente tem que, no caso dos artigos, combinados dos dois artigos anteriores, são aumentadas de 1/3, sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a uma lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se há também, em consequência disso, a morte. E vamos agora falar da perícia, certo? A perícia, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que com o avanço dos meios propedêuticos, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce das alterações e malformações fetais. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, quando um feto vai ter uma síndrome, quando há alguma lesão ali, por exemplo, né? Então, isso é identificável. Isso é muito importante, um avanço muito importante para justamente a gente conseguir identificar o que foi consequência da própria genética, né? Ou que foi em decorrência de alguma ação externa. E isso é muito importante também, porque, por exemplo, em um caso em que houve o aborto em decorrência de um acidente de carro, de uma pancada, um acidente de carro, o motorista culpado, ele pode vir a ter que pagar uma indenização para a mulher.
Então, é também importante observar essas questões. E dentre essas causas externas que podem vir a causar um aborto, a gente tem os medicamentos, drogas da própria indústria farmacêutica, que tem esse poder, que inclusive esses medicamentos, eles foram classificados pela Food and Drug Administration em uma variação que vai desde os sem risco, confirmados, até os contraindicados. E entre os contraindicados, a gente tem, por exemplo, os hormônios. E, enfim, a situação é bem mais delicada quando se trata de medicamentos que são imprescindíveis para a saúde da gestante, como pode acontecer, por exemplo, quimioterápicos, mas tudo isso pode ser visto também na perícia, através do exame toxicológico, que eu vou falar mais adiante. E, enfim, também a questão do trauma, de pancadas, de quedas, desse exemplo de acidente do trânsito que eu falei, de drogas ilícitas, por exemplo, cocaína, crack, heroína, também o próprio álcool pode fazer com que haja malformação ou até um aborto em casos mais graves, e também na condução da gravidez e parto, porque pode acontecer de alguma alteração oriunda, por exemplo, de descuido de pré-natal, uso de anestesia ou de analgesia, as lesões mais, enfim, e no próprio parto também um descuido pode fazer com que haja a morte do feto, tá? E agora falando um pouco, né, de uma maneira mais pormenorizada sobre a perícia. Então, o que acontece? A perícia, ela tem o principal objetivo de analisar se o aborto foi acidental, intencional, ou ainda se houve a morte do feto após o parto. Nesse caso, né, o que é que acontece? Há um estudo de elementos separados que depois são estudados em conjunto. E primeiro tem o local do fato, onde foi encontrado aquele feto. Então, a perícia pode ir lá nesse local e fazer um estudo das manchas de sangue que estão lá, por exemplo, dos materiais que estão ali, se há uma luva, se há uma tesoura, porque pode indicar que foi um aborto clandestino que um terceiro fez. E pode ser, e esse local, né, pode ser tanto numa via pública, como num ambiente fechado, como no exemplo de uma clínica clandestina. E tudo isso é feito também pela perícia. Então, por que é feito esse estudo no ambiente? É justamente para testar, para materializar aquela situação no ambiente, né? E não só no ambiente, é feito também um estudo no próprio produto fetal. E aí faz tanto um estudo perinecroscópico, que é um estudo externo daquele feto, quanto um estudo necroscópico, que é dentro do IML, que é quando o feto vai ser aberto e vai ser estudada a causa da sua morte. Então, no exame perinecroscópio, os peritos criminais vão até o local e, de fato, começam a estudar as características apresentadas. Então, se há alguma lesão, alguma deformação, se a lesão foi após a morte ou foi feita quando o feto ainda estava em vida, tudo isso é analisado. E, do mesmo jeito, quando a grávida é morta, é analisado se... Porque, por exemplo, se o feto morreu em decorrência da própria morte da grávida ou se foi, enfim, após... Se ele já estava morto, tudo isso é feito através do estudo necroscópico, tem como ser determinado. E se tiver a suspeita, por exemplo, de que a grávida ingeriu algum medicamento, alguma droga que fez com que o feto viesse a óbito, o que acontece? Isso vai depender da fase fetal. Porque se for, por exemplo, com cerca de 8 meses, provavelmente não vai morrer, vai acelerar o parto. Então, faz um exame toxicológico no feto, né, nesses casos. Também, e esse exame toxicológico, ele estima se tem alguma substância exógena, alguma substância que não é comum ao feto, e esse exame, ele é feito também na grávida, e não só para analisar se houve medicamentos, se houve drogas, mas também alguns chás abortivos também podem ser identificados através desse exame. Então, vamos lá. E também, além disso, é feito também o exame na parte vaginal, um estudo, uma perícia na parte vaginal para saber se ela administrou alguma substância ou se houve a inserção de algum objeto, que é muito comum nas clínicas clandestinas, a inserção de objetos para que seja retirado o feto. Então, isso também é feito, porque aquilo vai deixar marcas, né? A inserção de um objeto vai deixar marcas ali. E aí é feito o quê? Um exame de corpo de delito. Se a mulher estiver morta, não é um exame de corpo de delito, mas é um exame necroscópico, né? Mas, se ela estiver viva, é um exame de corpo de delito, tá?
Então, o perito vai examinar, vai estudar tudo isso e chegar ao resultado, né? Então, em um outro caso, por exemplo, se a mulher fala que não esteve grávida, não reconhece aquele feto como enfim, sendo dela, alguma coisa do gênero, o que é que acontece? Além do clássico exame de DNA, é possível ver também no próprio exame de delito. Ver o quê? Analisar, por exemplo, a questão hormonal, a expansão do útero, a cavidade uterina, a cavidade vaginal, vai estar os elementos que mostrem se houve um parto recente ou não. Também é possível. Então, são vários exames que podem ser feitos, mas o importante aqui é saber que o objetivo fundamental, mais importante saber que é o objetivo fundamental da perícia, nesses casos, é saber se foi um aborto acidental ou intencional e qual foi a causa da morte do feto, certo? E passando disso, a gente tem o exame complementar, né? E esse exame complementar que eu vou falar de forma geral, não é só para casos de aborto, tá? Então, vamos lá. O artigo 168, ele fala que em casos de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação de autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, de ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Diz ainda que, no exame complementar, os peritos terão presentes o auto de corpo de delito a fim de suprir a deficiência ou retificá-lo. E que, se o exame tiver, por fim, precisar a classificação de delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorrer o prazo de 30 dias contados da data do crime. E, finalmente, que a falta de exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. Enfim, o que significa? Que o que acontece? Em determinadas circunstâncias, os peritos podem não ter condições, no primeiro exame, de precisar com mais exatidão a quantidade ou a qualidade da lesão examinada. E, por isso, é fundamental que haja a realização do exame complementar ou de sanidade. E como foi lido no artigo, esse exame é solicitado tanto nos casos em que ficou manifestada a carência ou a precariedade de um primeiro exame, como naqueles em que se estabeleça a incapacidade para a ocupação habitual por mais de 30 dias. E que fique em dúvida a condição de tal hipótese, que é justamente o que há no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, certo? Justamente essa questão da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, tá o exame para saber se a lesão fez com que isso acontecesse. Porque aí, nesse caso, esse exame complementar, ele vai ter que ser feito na verdade, não poderá passar de 30 dias a contar da data do crime. Então, tem que ter esse cuidado, certo? E deve ficar bem claro que o exame complementar tem por finalidade avaliar situações nas quais as lesões corporais não foram bem classificadas, certo? E, se um novo exame tiver por propósito sanar inobservância de formalidades, omissões, obscuridades, contrariedades, contradições, a autoridade competente mandará suprir a formalidade ou esclarecer o laudo e será feito um novo exame em qualquer data por outros peritos, se julgar necessária a autoridade, sempre com a finalidade de sanar um vício ou uma nulidade. Certo? Isso também é muito importante ter isso em mente, que desse poder da autoridade de fazer com que haja um exame complementar, de pedir um exame complementar. E, por último, a gente tem aqui os quesitos a serem respondidos nesses exames complementares, como, por exemplo, o paciente acha-se curado das ofensas físicas recebidas? No caso negativo, quantos dias mais serão necessários para sua completa cura? Resultou em debilidade permanente de membro sentido ou função? Resultou em perda ou utilização de membro sentido ou função? Originou incapacidade impermanente para o trabalho, enfermidade incurável, ou resultou em deformidade permanente, certo? Com isso, nós encerramos a apresentação e agradecemos muito pela atenção de cada um de vocês.